gente, uma coisa muito importante que a gente pode elucidar para o pessoal é o que é psicologia de fato, né? Qual é a diferença da psiquiatria, da psicanálise? A psicanálise ela é uma teoria, uma linha teórica levantada por Freud e que faz parte ali da psicologia. A psicologia em si é uma ciência e uma profissão que estuda a subjetividade humana, os processos mentais, né? E a psiquiatria é da área da medicina, que então trabalha com tratamento medicamentoso, fecha diagnósticos de transtorno mental. E a psicologia ela está presente em várias áreas, né? A mais conhecida é a psicologia clínica, que é o terapeuta e o paciente, mas ela também está em hospitais, escolas, psicologia organizacional, social, jurídica. Então, às vezes a gente acha que todo psicólogo é psicoterapeuta, mas há uma grande diferença, né? O que é psicoterapia para vocês? Como é que a gente poderia conceituar, assim? Uma boa definição seria um atendimento, né, um acompanhamento e também um método de tratamento para transtornos mentais, problemas emocionais, né, dificuldades, problemas que o paciente pode trazer. Então, ele vai trazer uma queixa e, a partir dos seus relatos, a gente vai vendo com ele um caminho para chegar numa solução. É importante ressaltar, assim, qual é o trabalho do psicólogo, porque hoje a gente confunde o trabalho do psicólogo, né, com vários outros, assim, né, então, com outras profissões, psicólogo não é coach, psicólogo não é vidente, psicólogo não é um amigo, né, todas essas outras atribuições a gente não tira a importância, mas psicólogo é aquele que é formado em psicologia, que estudou para isso, né. Tem a diferença entre psicoterapia e terapia, exatamente. Né? Tem os terapeutas que não são psicoterapeutas. Isso, exatamente. Isso mesmo. Isso é legal falar, porque o trabalho do psicólogo, por mais que muitas vezes possa parecer uma simples conversa durante a sessão e tudo mais, é um trabalho que está baseado numa teoria, numa técnica, né? Tem um embasamento científico para acontecer. Então, vai depender muito da técnica de cada abordagem da psicologia, mas tem todo o embasamento, né? Não é sempre um papo. buscar o alívio do sofrimento. Exatamente. É uma escuta qualificada, na verdade. Totalmente diferente de um bate-papo, de uma conversa com um amigo, né? Então, a gente precisa quebrar isso, na verdade, né? Desmistificar essas questões, que hoje em dia muitas pessoas não procuram acompanhamento por conta disso, né? Falar, pra que eu vou no psicólogo, né? Outra coisa também é que psicólogo é pra louco, né? Então, eu não vou. Então, tem muitas crenças ainda, né? Em cima da profissão que precisa ser quebrada. E né? é bem importante ressaltar que essa qualificação é a ciência, né? É uma ciência. Ela é validada. Até tem aquela história, né, que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco, mas não é bem assim. Às vezes as pessoas falam, né, pra que eu vou no psicólogo se eu tenho a minha manicure com quem eu converso e tudo mais. Muitas coisas são terapêuticas, mas não são psicoterapia. Exato. Então, ler é uma terapia pra mim. Sair com os meus amigos é uma terapia pra mim, mas isso não é psicoterapia. Psicoterapia tem que ser feito com psicólogo e é importante fazer todo o processo completo. Exato. Né? Início, meio e fim. Exato. Sim, então o psicoterapeuta ele tem essa formação, esse estudo científico, ele faz um acompanhamento pessoal, né, uma terapia pessoal para lidar com as próprias demandas, né. Ele não vai interromper você quando estiver falando, não vai falar sobre ele não vai ficar desgastado, assim, você não vai sobrecarregá-lo, né, porque ele estuda para isso, essa é a profissão dele, né. É importante a gente falar também da questão do sigilo, né, dentro da psicoterapia. Então, é totalmente diferente de uma conversa que você vai ter com um amigo. Porque, por mais que seja seu amigo, você não tem confiança de que ele não vai sair falando, né? Sim. E são tratados de assuntos muito sérios dentro da psicoterapia, né? O profissional ele vai trabalhar com detalhes profundos, né? Ele não vai trabalhar com o que está superficial, né? É uma escuta qualificada justamente por esse sentido, né? Porque enquanto a pessoa ali, o cliente ou o paciente está falando, estamos analisando realmente, interpretando a fundo, né? Tem técnicas para chegar lá, né? Essas técnicas científicas que fazem com que ele realmente chegue no cerne do problema.
Isso aí. Então, como é que funciona uma terapia, né? O que tem, o que acontece? As pessoas têm bastante curiosidade de saber, né? Então, é um encontro que você tem ali num ambiente que é seguro, né? Você pode falar o que realmente está sentindo, você pode ser quem você realmente é, né? Que o terapeuta ele vai guardar isso como sigilo, né? Sem julgamento, é um ambiente livre, assim. E que você vai utilizar principalmente da fala, né? Da comunicação oral, para falar os seus relatos, a sua história, o seu problema, e ele vai ouvir atentamente, é uma escuta qualificada, não é qualquer escuta, assim, né? E vai dando orientações, dependendo da técnica, né? Então pode ter choro, pode ter silêncio, pode ter risada numa sessão e tudo isso vai depender do seu vínculo com o terapeuta. Então o terapeuta ele vai ter empatia e compreensão e está se permitindo te ouvir, te compreender, e você tem o papel de confiar nele, né? Então, talvez com algum terapeuta você não estabeleceu essa relação de confiança, aí você não consegue ser verdadeiro, e tudo isso vai atrapalhar na sua implicação na terapia, né? E tá tudo bem não se sentir assim, né? Procura um outro profissional que você vai construir essa relação, né? E tudo bem. E às vezes você já fez terapia com uma linha de abordagem, e às vezes com outra linha de abordagem que você vai se sentir mais confortável, e tudo bem também, né? É importante salientar que esse vínculo, se eu não sentir esse vínculo com esse terapeuta, não quer dizer que eu seja ruim, que ele seja ruim, que não deu certo, que o trabalho não foi bom. Sim, ou que a terapia não funciona. Ou que a terapia não funciona, né? Porque a gente faz isso com outras profissões, né? Com outros serviços. Não deixa de ser um serviço. E por conta disso também tem um preço, né? Às vezes as pessoas não entendem, não compreendem muito bem essa questão, mas há um custo, né? A formação profissional, ela tem um custo. Essa formação, ela nunca acaba. Nunca para, né? A gente está sempre se reciclando, porque tem sempre alguma coisa nova, e por conta disso tudo isso tem um custo também. Então, e até pagar por isso também tem a ver com o teu processo. Isso, né? com o valor que eu dou para esse processo. E até tem uma coisa que às vezes as pessoas procuram a psicoterapia buscando uma direção, né? Com aquela pergunta, o que eu faço a partir disso e tudo mais. E não é o papel do psicólogo falar. Por mais que o psicólogo tenha, né, algumas sacadas, entenda ali o que a pessoa está passando sem ela ter percebido, é importante sempre que a pessoa entenda que a psicoterapia não é um lugar de conselho. Isso. Então, ele pode até direcionar, ele pode esclarecer quais são todas as opções de caminho, mas a decisão a implicação é sempre da pessoa que está ali. Ele te mostra as possibilidades, te leva a chegar lá, mas depende de ti. Você tem que dar esse passo, né? E como é importante a pessoa se dar conta do que ela mesma precisa, né? As respostas estão nela e o psicólogo vai fazer com que tudo isso venha à tona, né? Até porque a partir do momento que eu faço algo que um terceiro me indicou, eu terceirizo também sim a responsabilidade, né? E muitas as pessoas tendem a fazer isso em tudo, né? Então a culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha psicóloga. Isso é bem comum. Isso é bem comum. Todo esse ambiente, né, que a gente já falou, também propicia que a pessoa acesse algumas coisas muito profundas que ela não ia acessar com a manicure, com uma amiga. E nem sozinha pensando em casa. Isso pode ser dolorido, mas é muito libertador. Eu costumo dizer que se a pessoa vem quebrada em 100 pedacinhos, na terapia ela se quebra em mais 1000. Mas depois reconstrói tudo, né? É muito bonito o processo. Nem sempre você vai sair de uma sessão feliz. Exatamente. Né? Vai ter muita coisa que você vai entrar em contato que vai trazer incômodo. Um limpar de feridas, assim, né? Pra que tudo E eu acho que isso é muito importante ressaltar, né? Não é o processo psicoterapêutico, ele não é um processo que visa você estar de bom humor, ou você estar feliz, não é isso, né? Esse não é o papel do psicólogo. O papel do psicólogo é levar você a se conhecer, entender o que está acontecendo, mesmo que para isso você vai precisar confrontar algumas verdades que antes você tinha, né? Muitas vezes isso é doloroso, né? Isso dói. Isso leva tempo, às vezes as pessoas querem quantas sessões você acha que vai resolver o problema, né? Então às vezes querem mágica também, né? E não é assim que funciona, é um processo doloroso, leva tempo de insight da pessoa, não é o nosso. Da mesma forma que às vezes alguma coisa que está acontecendo agora é lá de trás, alguma coisa que a gente precisa ver agora, a gente vai vendo lá pra frente. Sim, não é imediato, né? Não é imediato. Às vezes as pessoas acham que regrediu em alguma coisa, que voltou, mas não é um processo linear. Então você vai oscilando.
E abordagem, gente, existem várias, né? Abordagem é como o terapeuta, como o nome diz, né, aborda o paciente, né, a técnica, a visão do mundo, a visão de homem, das questões desse paciente. Então são várias linhas diferentes, né? E eu queria que vocês falassem um pouco da linha de vocês. Existem entre inúmeras, tem a linha onde a gente trabalha a questão de pensamento, né, que está muito ligado à questão dos nossos sentimentos. Então, às vezes, são muitos pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos, que acabam levando a sentimentos ruins também, né? Bons pensamentos, bons sentimentos. Maus pensamentos, maus sentimentos, que acabam levando também a comportamentos, né? Então, numa linha, né, na cognitivo comportamental, por exemplo, é trabalhado muito essa questão de modificação de pensamento para você modificar os seus sentimentos, suas emoções e suas atitudes diante do contexto que você está vivendo. Tem a psicanálise também, que acredito que seja uma das mais conhecidas, né? Onde as pessoas muitas vezes conhecem por conta do divã, que aparece em alguns filmes. E eu acredito que uma das coisas que fez com que eu escolhesse pela psicanálise foi o meu próprio processo, né? Então, a partir do momento que eu me identifico de alguma forma com aquela teoria, questões que fazem sentido, me tocam, acaba fazendo sentido para poder trabalhar com outros também, né? Então, a psicanálise, ela costuma trabalhar muito com a fala. Então, a partir da fala, eu começo a ter insights, né? E esse processo, ele... Tem gente que diz que nunca acaba, né? Eu acredito que de alguma forma a gente vem e vai, porque tem sempre questões para trabalhar, né? E até um aspecto importante da psicanálise, né, é que a gente utiliza da fala para perceber quais são os aspectos do inconsciente, que é uma camada muito profunda, assim, da nossa mente, do nosso eu, para perceber quais são esses aspectos que estão influenciando o nosso comportamento, né? Então, é como se fossem gavetinhas profundas onde a gente acabou guardando algumas coisas, mas isso aparece na terapia, aparece em sonho. A psicologia analítica de Jung, ela vem da psicanálise, né? Ela é filhinha da psicanálise. Ela vai trabalhar com símbolos, né? Até porque o inconsciente, ele hoje é 95% do que condiciona as nossas ações, né? Então a gente não tem acesso a isso. E esse acesso à psicologia analítica, ela entende que vem através da fala, da interpretação de sonhos, de símbolos, enfim. Nessa linha de abordagem, a atuação do psicólogo, ela pode ser mais dinâmica com a pessoa que está fazendo terapia. Então, ele pode falar mais, ele pode interferir mais e direcionar um pouco mais do que na psicanálise, né? Mas um pouco menos do que na cognitivo comportamental. Deixa eu falar. Fala, amiga. Eu e a Gabi, a gente trabalha com a psicologia sócio-histórica, né? Uma abordagem crítica da psicologia, que critica a sociedade, a história, leva o indivíduo a entender a história dele. E a gente pode também usar de alguns recursos para fazer a mediação desse indivíduo com o mundo